Oi, tudo bem? Eu aqui de novo. Eu achei muito interessante um versículo que Deus me deu agora, que fica lá em Coríntios 1, 1 Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 7, aonde ele fala: livrai-vos do velho fermento, a fim de que sejas massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro, foi crucificado. É muito interessante pensar que muitas vezes na nossa vida nós temos as manias, né, da nossa carne, e até mesmo assim do nosso emocional, né, da nossa alma, de voltar para os mesmos caminhos que o Senhor nos retirou. E muitas vezes na nossa vida, nós passamos por certas situações e o que nós devemos fazer é extrair ao máximo de coisas, de aprendizados, de situações ruins que nós passamos. Porque, sim, crente passa por certas situações ruins. Sim, cristão, filho de Deus, ele vai ser provado. Todo mundo sabe disso, mas existem certas situações na nossa vida que elas não precisam ser recorrentes. Elas não precisam simplesmente regredirem sempre para o mesmo ponto de partida. Quando Deus coloca as mãos e Ele trabalha na nossa vida, a gente precisa sim deixar certos hábitos e certos pecados, ou até mesmo certas coisas que não fazem mais parte da vontade do Senhor na nossa vida. A gente precisa deixar aí. O que acontece muitas vezes na nossa vida, a gente precisa batalhar para entender a vontade do Senhor. Mas é aquela coisa, como é que a gente faz isso? Como é que a gente simplesmente entende para onde é que Deus quer nos levar, o que Deus quer que a gente faça, quais são as pessoas, as situações, as coisas que Deus quer que nós deixemos para trás. E eu vou falar uma coisa, de irmão para irmão. Não tem receita de bolo, tem relacionamento. A gente precisa estar perto do Senhor para que Ele possa ser o nosso direcionador. A gente precisa deixar que a palavra do Senhor nos direcione o caminho, ilumine a nossa estrada. Eu achei muito interessante que esses dias eu tava assistindo videozinhos e eu encontrei um vídeo de uma moça tentando andar de bicicleta no escuro. A pessoa desligava a luz e ligava, ela caía. De novo do farol e a menina recaminhava de novo a bicicleta e outra vez a pessoa desligava a luz e a menina outra vez caía. Por quê? Porque a estrada era assim. Basicamente, existem pessoas que nós permitimos que entrem no volante da nossa vida. Sejam pessoas, sejam certas coisas, sejam certos desejos, sejam certas situações, vamos dizer assim. E nós precisamos ter o discernimento e a sabedoria. Nós precisamos conhecer o nosso coraçãozinho e entender que existem certas coisas que simplesmente não rolam com o nosso emocional. Existem certas coisas que não funcionam com o nosso emocional. E nós precisamos tanto guardar o nosso emocional, como também guardar o nosso espiritual. E por que eu falo a respeito de guardar o emocional? Existem certas pessoas que têm um coração muito doce. Existem certas pessoas que também têm alguns transtornos, como tanto borderline, como TDAH, como bipolaridade, enfim, assim também como pessoas neurotípicas, que também são simplesmente, que existem essa sensibilidade dentro delas. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa sensível, e o que acontece? Quando o meu emocional se abala, eu tenho uma dificuldade gigante de conseguir retornar para o meu estado espiritual como normal, entende? Assim como Elias fez grandíssimas coisas, ele arrasou, ele foi lá, jogou fogo do céu na coisa molhada. O cara fez um estrondo na terra, desceu fogo, desceu chuva. Por quê?
Porque ele podia? Não, porque ele tinha fé, porque ele tinha habilidade espiritual. Por que eu falo habilidade? Porque é maturidade espiritual. Na palavra de Deus fala que o Senhor disse, sim, o nosso Senhor Jesus falou que depois da vinda dele, da ida dele e da vinda do Espírito Santo, nós seríamos capazes de fazer muito mais daquilo que ele fez quando ele estava aqui. Ele fez coisas incríveis. Então, nós deveríamos fazer coisas incríveis. Mas o que acontece? A palavra, ela sempre está bem associada ao coração do homem. Porque que muitas vezes o mundo vai esfriando, porque o coração vai esfriando. Então, o emocional está bem ligado com o espiritual. Então, um coração fechado, amarrotado, duro, ele é muito difícil de se manejar, entende? É como se fosse uma terra. Ela precisa estar bem arada para ser frutificada, para ser semeada, entende? Assim também como é a palavra no nosso coração. Então, as nossas emoções, elas mexem diretamente com esse solo. Elas fazem ali uma modificação que só a gente aquebrantando mesmo o coração para fazer retornar e Deus fazer o mover dele dentro da gente. Então a gente precisa cuidar muito. E existem muitas vezes a gente tá na direção, a gente tá no caminho, a gente tá chegando e a gente vai e se perde. Por quê? Porque a gente deixou certas coisas fermentarem o nosso coração. Não permitam que esse orgulho ele tome controle, não permita que esse sentimento de inferioridade, às vezes, ou até mesmo de achar que você precisa se submeter, ou aceitar, ou, enfim, rejeitar, agir com raiva, com vingança para as pessoas. Não, sabe? Eu acho que a melhor coisa que eu posso falar, de aconselhamento que eu posso dar para vocês, é conversem com Deus. Abram o coração de vocês, digam a Ele, deixa Ele ver esse coração. Fala, olha Senhor, como tá doendo, como tá quebrado. Eu preciso tanto dizer pro Senhor que eu estou sentindo, eu tô sentindo isso, aquilo. Deus, Ele sabe, mas Ele também quer saber de você. Ele quer que você confie isso a Ele. Porque assim também você vai estar confiando no teu coração para que ele trabalhe. É muito interessante que justamente é o que a palavra nos adverte, sabe? Vamos nos livrar de tudo aquilo que é fermento velho. E quantas vezes na nossa vida nós queremos o novo? Quantas vezes na nossa vida nós queremos, sabe, mudar esse cenário, fazer enfim, uma mudança na nossa vida. Mas o nosso coração ainda precisa ser trabalhado. Ele ainda precisa abdicar de certas coisas que podem ser a nossa porta de escape. Só que muitas vezes a gente não percebe que isso está tomando o canto que o Senhor deveria ter na nossa vida. Era o Senhor para ter essa, sabe, toda essa fé que nós queremos colocar em certas atitudes, certas coisas, mas a gente acaba esquecendo de pôr nele. E não só por isso, sabe? É muito disso o que aqui tá falando, por mais que aqui em Coríntios ele esteja falando especificamente da questão sexual, que sim, existem muitos fermentos. Por exemplo, a partir do momento que você cria hábitos de ficar olhando, flertando, conversando, são tudo coisas aonde sim vai ali trazendo fermentos, mas também quis trazer para vocês uma outra perspectiva de que a gente também pode estar errando na nossa vida com o Senhor, não fazendo pecados tão explícitos, mas também existem outras coisas que nós flertamos, vamos dizer assim, com o pecado. Existem certas coisas que nós também flertamos e isso atrapalha demais a nossa evolução espiritual com o Senhor. A gente precisa, sabe, se libertar de certas cadeias, seja lá quais são as fronteiras delas, seja lá por quais motivos, podem ser traumas, podem ser angústias, medos, inseguranças.
pode ser um monte de coisa, assim também como a forma de pensar. Existem pessoas que têm uma formatação de pensar onde traz muito o sentimento de que a pessoa não merece certas coisas. E daí quando o Senhor vai e traz uma promessa, a pessoa sente dificuldade de aceitar, de confiar. Então, no caso, ela estaria ali flertando com a infidelidade da crença, né, da fé. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E também sempre atentar, né? A gente precisa, eu acho muito interessante que tem exatamente uma parte onde Paulo fala de uma igreja que questiona. Muitas vezes da nossa vida, o problema tá aí. Ou você questiona demais, você não quer questionar nada. E a gente precisa questionar sim. Questionar, às vezes a gente tá falando com Deus, Ele quer que nós questionemos Ele. Ele quer que nós tiremos as nossas dúvidas. Se eu tô sentindo uma coisa, por que eu tô sentindo isso, Senhor? Por que eu tô sentindo aquilo? Por que eu tô sentindo isso? Eu não quero sentir isso. Pode falar pra Deus. Ele vai te ouvir. Ele vai te ajudar, sabe? Ele quer isso. Fala pra Deus. Eu não quero. Fulano e ciclano beltrano me faz me sentir assim. Eu sou tua serva, eu sou tua filha, eu sou teu filho. Eu não acho que isso seja certo. Eu tá sentindo isso e que eu não fiz nada. E Deus vai trabalhar em cima disso. Agora, uma coisa que você não pode é simplesmente aceitar. Assim também como resolver com as nossas mãos, sabe? Muitas vezes é mais fácil. Quantas vezes eu queria chegar e tacar uma mãozada na cara de alguém. Quantas vezes eu queria, sabe? Eu sou mãe, eu pego o chinelo assim, fico com vontade. Se eu pudesse, eu dava uma surra num monte de gente, todo dia. Mas não posso. Então, gente, o que me resta? Me resta botar o joelho no chão e orar. E sim, gente, o Senhor, Ele faz justiça pelos seus. E se você parar pra se questionar a respeito disso, basta você pensar. Qual é a vantagem que o Senhor é todo poderoso e Ele não vai fazer justiça por aqueles que, sabe, são pelo nome dEle. Nós somos pelo nome do Senhor, nós somos por Ele. Ele vai ser pela gente. E assim, gente, qual é a vantagem do Senhor ser todo poderoso e Ele ser simplesmente falar na palavra dEle que Ele faz justiça na terra, que Ele é justo, e Ele perder também essa oportunidade, sabe? Eu tô vendo assim pelo lado de Deus, não do nosso, não pelo nosso merecimento, porque nós não merece não, viu? Mas o Senhor, Ele é assim. O Senhor, Ele é um pai que zela, que cuida, que ama e também justo. Ele corrige, inclusive a gente, viu? Presta atenção, cuidado. Então a gente precisa ter muito zelo também, sabe? Tanto pelo nosso eu, que é o templo do Espírito Santo, mas também, principalmente pelo nosso relacionamento com o Senhor, gente. Então vamos lá, vamos junto, vai dar certo. Deus abençoe vocês.